Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live número 13, dessa vez tanto no Instagram quanto no Facebook. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que ele é muito interessante, porque fala sobre a mudança do paladar do paciente bariátrico, né, depois da cirurgia. A gente tem várias evidências e, como acaba sendo uma curiosidade, algumas pessoas acham que a mudança do paladar pode trazer benefícios, porque ela vai passar a ter certas aversões alimentares. Tem algumas pessoas que falam das vantagens da cirurgia bariátrica pelo fato de diminuir também o hormônio da fome. Existem alguns estudos que apontam essa possibilidade. Então, eu resolvi fazer essa live, a nossa live de número 13, para abordar um pouco essa questão. Pelo visto está tudo certo, estamos ao vivo também no Facebook. Bom, gente, eu achei muito interessante esse artigo, porque ele é um artigo de 2018, né, foi publicado na revista Obesity Surgery, e esse artigo ele buscou entender então um pouco mais sobre as mudanças no sabor depois da bariátrica. A gente sabe que nas últimas décadas, né, a obesidade ela evoluiu para uma epidemia global. Só para vocês terem ideia, a atualização mais recente da Organização Mundial da Saúde estima que 13% da população mundial e a população adulta ela é clinicamente obesa. Simplesmente com mais de 39% das pessoas com excesso de peso. Isso de 2018. Possivelmente esse número também já vem aumentando aí nos últimos anos. A partir daí, alguns procedimentos da cirurgia bariátrica, como o bypass, o sleeve, eles surgiram como um tratamento mais eficaz para a obesidade, com uma perda de peso maior no longo prazo, quando a gente compara com outras estratégias, e o que prova ser altamente eficaz no tratamento de doenças metabólicas, como, por exemplo, o diabetes tipo 2. Esses resultados positivos eles se devem a vários mecanismos que são muito complexos e possivelmente a gente está apenas começando a entender como operam esses mecanismos, né? Incluindo os efeitos, por exemplo, um estudo que pesquisou os efeitos da cirurgia de ponte de safena, porque ela causa uma alteração na bile, tem um tamanho do estômago que muda, a anatomia muda, existe um fluxo alterado dos nutrientes que o paciente ingere, e existe uma modulação, né, interna, tanto do intestino quanto dos hormônios ligados ao tecido de gordura, à nossa massa de gordura. Então, algumas preferências alimentares e de gosto dos pacientes, elas parecem mudar depois da cirurgia. Por isso, né, eu resolvi trazer esse estudo para conversar um pouco com vocês, para avaliar como é que é o entendimento atual dessas mudanças, como é que ocorrem essas mudanças, que mudanças são essas, né? Porque o sistema gustativo ele é uma série muito complexa de caminhos que envolve desde a detecção do estímulo, seja do estímulo doce ou de qualquer outro, como os processos cognitivos, né, de identificar qual é o estímulo e a resposta que a gente vai dar a esses estímulos de sabor. Do ponto de vista do comportamento, o sabor ele pode ser separado em 5 atributos. O início da sensação de sabor, a intensidade desse sabor, a qualidade dele, a recompensa de prazer que esse alimento vai nos dar, assim como a localização na boca, né, onde é que está situado esse sabor, que é caracterizado por essas 5 características clássicas, que é o sabor amargo, o sabor salgado, o sabor doce, o sabor azedo e o umami. Biologicamente, as entradas de sensação elas são feitas pelas células gustativas quando são ativados os nossos receptores de sabor, né, específico para cada um desses 5. Eles têm diferença na sua estrutura e, obviamente, vai depender do tipo de alimento que nós estamos ingerindo. Por exemplo, o amargo e o sabor umami, eles ativam determinados receptores.
aminoácidos, açúcares, adoçantes artificiais, eles atuam de uma outra forma, né? Os estímulos salgados e azedos, eles são pensados, né, como existe uma outra interação direta com outros canais que ativam esse sabor específico. Além disso, a gente tem uma interação muito grande entre os sistemas do olfato, né, daquilo que a gente cheira, e aquilo que a gente saboreia, né, na boca. Talvez muitas pessoas já tenham passado pela experiência de estarem gripadas e experimentar junto com os sintomas da gripe, que é a coriza, né, os seios nasais entupidos, experimentaram uma diminuição da sensação de sabor. Isso é uma coisa bastante clássica, né? A gente sabe que o olfato, ele traz um adicional do sabor, um adicional do paladar. É como se a gente pudesse cheirar esses sabores, né, dentro da nossa faringe, o que ajuda a gente a aprimorar a percepção que a gente tem do sabor. Há muito tempo a gente sabe que a obesidade ela causa alterações também na percepção do gosto, tanto na percepção sensorial quanto na percepção hedônica. E isso eu acho muito interessante trazer o estudo, né, dos biomédicos da Santa Casa, que avaliam a sensibilidade que o paciente obeso tem, por exemplo, nas extremidades. E a gente sabe que a obesidade, esse processo de inflamação, tende a tornar o paciente obeso menos sensível nas extremidades, como na ponta dos dedos, na ponta dos pés, só para citar esses dois mais evidentes. Portanto, a obesidade ela tem sido descrita como um estado onde a sinalização da dopamina ela é alterada. Foi encontrado já uma diminuição nos receptores de dopamina, né, de um paciente obeso que foi submetido a um exame e foi negativamente relacionado ao IMC, ou seja, quanto mais alto o IMC, menor é a recepção de dopamina, o que faz muitas vezes com que o paciente tenha que se alimentar mais e mais, né? Ou seja, quanto mais gordura nós temos, existe como uma regulação negativa, né, de longo prazo nesses receptores de dopamina. Além disso, alguns estudos mostraram uma resposta reduzida, né, do sabor, da capacidade de perceber o sabor em modelos, né, com animais obesos, onde a resposta do comportamento ao estímulo foi reduzido. Para isso, a ciência tem a capacidade de fazer, né, assim, estudos com roedores, e na live de hoje eu vou comentar um pouco, especialmente no início, e é muito interessante a gente poder saber como esses estudos com roedores, eles podem depois, permitem criar novas hipóteses acerca do ser humano. Por quê? Por exemplo, nós sabemos que os roedores que são obesos, eles têm uma capacidade reduzida de detectar as concentrações mais baixas de gordura, sugerindo que dietas ricas em açúcar e indutoras de obesidade aumentam o limiar, ou seja, o roedor ele precisa de mais e mais para detectar o sabor, né? Pessoas que fazem bariátrica, elas diminuíram a resposta de salivação para estímulo azedo e houve um nível mais baixo de salivação do que antes, quando elas não haviam operado. Quando a gente fala, por exemplo, de crianças e de adolescentes obesos, eles têm uma sensibilidade menor, né, na intensidade do sabor e em vários outros domínios do gosto, quando a gente compara essas pessoas com peso normal. É muito interessante isso. Depois da bariátrica, a gente sabe que os pacientes mudam geralmente as preferências alimentares e essas mudanças alimentares para determinados cientistas dependem de determinado tipo de procedimento. Será que você concorda com isso? Será que a cirurgia causa essa mudança de preferência alimentar
Ou será que é algo também que, junto com esses benefícios que a cirurgia traz, o paciente deve treinar, deve praticar para conseguir alcançar melhor os seus objetivos? Porque a gente sabe, a cirurgia ela é restritiva, ela faz uma mudança anatômica no estômago para causar uma diminuição na porção que o paciente vai ingerir, né? E uma mudança nas preferências alimentares, o que sugere uma mudança na resposta fisiológica aos alimentos. Eu vou evoluir essa ideia ao longo do nosso encontro. Isso foi teorizado como, em parte, né, por causa da famosa síndrome de dumping, que costuma ser uma grande preocupação de todo paciente bariátrico. Será que eu vou ter dumping? Será que eu não vou ter? E principalmente ao dumping depois do bypass, né? Mas em parte ela pode ser devido a uma alteração funcional, incluindo a alteração no perfil dos hormônios intestinais que podem determinar alguma preferência alimentar pós-operatória. Essas mudanças elas são duradouras, né, com pacientes que foram acompanhados até 2 anos e meio depois da cirurgia bariátrica, mantendo uma aversão a alimentos com alto teor calórico. Claro, porque o alimento com alto teor calórico, e a gente fala geralmente dos alimentos com alto teor de sacarose, né, de açúcar, de carboidratos refinados, eles facilitam a existência da síndrome de dumping. Agora, vamos falar sobre a fome hedônica, ou seja, um comportamento de buscar determinado alimento para ter com a finalidade de prazer, né? Ou seja, às vezes é para baixar uma tensão. Ela aumenta em indivíduos obesos que atingem níveis muito mais altos, né? Quando a gente faz questionários sobre o poder dos alimentos sobre a vida deles, eles sinalizam, e isso sinaliza um papel cada vez mais importante nas situações de presença de determinado alimento ou do desejo por determinado alimento no nosso comportamento alimentar e no comportamento alimentar de qualquer indivíduo. Curiosamente, essa diferença ela é revertida nos pacientes bariátricos no pós-operatório. As pessoas que fazem bariátrica no pós-operatório, elas têm um índice muito parecido quando a gente compara com pessoas que não operaram. Ou seja, talvez exista uma alteração do gosto, né? E que isso acaba determinando as mudanças do comportamento, principalmente depois do bypass. Além disso, algumas mudanças elas foram observadas no desejo por alimento doce, alimento rico em carboidrato e também de fast food depois da cirurgia. As pessoas que tiveram desejos mais elevados antes de fazer a bariátrica diminuiu bastante o desejo e a resposta dessa busca de prazer quando a gente compara com as pessoas que tinham peso normal no pós-operatório, independente da perda de peso. Nós temos alterações no paladar, que elas foram relatadas, também para o tratamento é muito comum, muitas vezes as pessoas têm algumas doenças gastrointestinais da porção superior, e depois de procedimentos cirúrgicos a gente pode perceber algumas alterações no paladar, e isso nos ajuda a pensar um pouco sobre a cirurgia bariátrica. Esse estudo relatou que quase 50%, né, com déficit ou a perda total do paladar, ou em ambos, né, tanto no paladar quanto no olfato, depois de fazer uma retirada do esôfago ou de uma porção do sistema gastrointestinal superior, que é do estômago aqui para cima, né, 30% desses pacientes, aproximadamente, se não me falha a memória, depois de um ano, né, e outros tiveram um déficit bastante importante no acompanhamento contínuo. O gosto ele também foi usado como uma medida de qualidade de vida a longo prazo. Afinal de contas, sentir o sabor dos alimentos, poder ter prazer com eles, é algo que influencia e bastante na nossa qualidade de vida e também pode ser um norte para guiar o nosso comportamento alimentar.
Os pacientes que foram submetidos a cirurgias, né, a uma gastrectomia total, eles tiveram um resultado bastante pior no paladar, contribuindo para uma qualidade de vida bastante reduzida. Mas vejam bem, aqui a gente está utilizando essas cirurgias na porção superior do estômago para falar e perceber que, bom, talvez também possa haver mudanças no paladar do paciente bariátrico. Por exemplo, alteração no paladar depois de um procedimento, né, em paciente oncológico, eles podem ser aplicados também a pacientes bariátricos com intervenções que são anatomicamente muito parecidas. Nesse estudo de 2018, que ele é muito interessante, foi feita uma revisão sistemática para coletar. A Ark Rose disse que ela recuperou o paladar alguns meses depois, né? Esse estudo ele fez exatamente isso, Rosa. Ele coletou quais são as evidências que apoiam ou que refutam a hipótese de que a bariátrica induza uma alteração na percepção do paladar e na ativação das vias de recompensa, né? E se houver, as alterações no paladar e no olfato contribuem positivamente para a perda de peso. Como é que a gente define, então, esses detalhes, né, de uma pesquisa como essa? A gente tem a capacidade de detectar e reconhecer o sabor a estímulos, isso é avaliado. É avaliada a concentração mais baixa na qual um sabor pode ser distinguido da água, então vai diminuindo até ver onde é possível distinguir qual é o limiar mínimo. É avaliado também qual é a concentração mais baixa na qual um sabor pode ser corretamente identificado, sem causar confusão. A gente pode estudar também qual é a concentração mínima em que a qualidade de um sabor específico pode ser percebido, além do gosto hedônico, que é o componente afetivo do sabor, ou seja, um gosto que é apreciado ou se ele não é apreciado. Além do ponto em que uma sensação agradável ela pode se tornar desagradável após uma exposição repetida a determinado estímulo, a determinado alimento, né? Como é que eles fizeram então esse estudo? Vou ajeitar isso daqui um pouquinho. Como é que eles fizeram esse estudo? Foi feita uma busca, né, em 2 grandes bases de dados para identificar quais todos os artigos que investigaram o efeito da bariátrica no sistema gustativo. Ela foi expandida para incluir cheiro, olfato e também o gosto. E foram combinados termos como gosto e cheiro e cirurgia bariátrica para que pudessem vir à evidência todos os artigos científicos relacionados a isso. Antes de tudo, um detalhe sobre a pesquisa: os efeitos da cirurgia bariátrica no sistema gustatório, ele pode ser categorizado com base na natureza desses estudos, tanto de modelos animais quanto em modelos humanos. Quando a gente utiliza roedores, né, animais, geralmente se observa mudanças comportamentais na resposta ao estímulo e também são estudadas alterações neurológicas. São estudadas também alterações biológicas e também alterações hormonais no pós-operatório. Os estudos em humanos, eles também são amplamente divididos em 2 categorias. Aqueles que estudam a sensibilidade, a perspicácia, a nossa sagacidade, a sensação gustativa e também as pesquisas sobre a resposta de prazer, o que a gente chama de resposta hedônica ao gosto, né, ao sistema gustativo. Então vamos falar um pouco sobre quais foram as alterações de comportamento que a gente pôde observar quando essa pesquisa foi feita com modelos animais. Muitos estudos foram realizados em modelos animais, né, de cirurgia bariátrica para determinar as mudanças nos padrões de comportamento e a preferência para certo tipo de alimento ou para outro. Só para vocês terem ideia, vem comigo. Em 1981, já havia sido reconhecida uma pesquisa e que foi feito um teste de escolha de 2 garrafinhas para determinar
qual era a preferência alimentar de ratos, né, que fizeram bypass, mas com uma característica particular que hoje praticamente não é feita, que é o desvio jejum-ileal. Mas é uma cirurgia bariátrica. Né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica foi evoluindo muito ao longo dos anos. Hoje nós temos uma prevalência enorme, né, do sleeve e do bypass. Em 1981 ainda estavam fazendo o desvio jejum-ileal. Então, a cirurgia de ponte de safena, ela induz uma aversão forte e persistente às soluções de sabor doce. Mais tarde, uma série de experimentos muito mais abrangente, ela foi conduzida para investigar mudanças em relação ao sabor, né, dando uma ideia do papel da bariátrica na aversão a determinados alimentos. Esses roedores que fizeram o desvio jejum-ileal, que é um procedimento bariátrico, com as suas características específicas, eles desenvolveram uma resposta de aversão ao sabor. Quando imediatamente eram expostos a esse sabor doce, eles tinham uma aversão muito grande. Portanto, sim, no entanto, quanto menos aversão desses roedores foi observado quando eles foram pré-expostos, ou seja, se o roedor ele vinha sendo exposto ao estímulo doce, no pós-operatório ele tinha menor aversão. Se é um roedor que ele não tinha uma estimulação para o gosto doce, no pós-operatório ele apresentava uma maior aversão. Isso revela a importância dos cuidados pré-operatórios, o quanto é importante, quem sabe, a gente começar a se desacostumar e bastante do sabor doce, né? Essa é uma recomendação mundial. Ainda sobre esse estudo, em modelos animais, teve uma diminuição bastante importante por alimentos com sabor de açúcar e uma ingestão menor de sólidos doces do que aqueles que não eram adoçados, ou seja, da comida padrão. Eles passaram a comer menos doce, porque passaram a ter uma aversão muito maior e começaram a se alimentar de forma, digamos, o que a gente pode dizer mais adequada. Desde então, né, todos os estudos sobre o comportamento do gosto, do paladar, ele tem sido principalmente medido pelo comportamento, né, da exposição a esses estímulos, né, que eles têm diferentes concentrações, mais doce, menos doce, azedo, salgado. Então a gente fala sobre o tempo que a gente fica exposto a determinado estímulo, né, se ele é um acesso breve, que a gente pode fazer uma relação bastante íntima assim, com situações cotidianas que nós vivemos. Às vezes vamos a uma festa, temos uma exposição a uma mesa de doces ou de salgados, como a gente lida com isso, como a gente trabalha o nosso comportamento alimentar, assim como um acesso mais longo, né, em horas, dias exposto a determinado alimento, e isso certamente coloca uma necessidade, né, do desenvolvimento de uma habilidade alimentar. O acesso breve pode ser um evento, algum lugar que você vá, um aniversário de família, um aniversário de um parente próximo. Ou um acesso mais longo pode ser a despensa da sua casa, a sua própria geladeira. Então, acho que a gente vai fazendo alguns paralelos que nos ajuda certamente a pensar essas questões. Temos bastante comparação entre esses diferentes estímulos, né, que são dados a esses animais, e o que a gente percebe é que quando a gente expõe brevemente o acesso ao alimento, permite ver um pouco melhor a resposta sensorial a esses estímulos, né? Então, o método utilizado nesse estudo, nessa revisão sistemática, né, nesse estudo específico dessa revisão sistemática, envolve um período muito curto de exposição. Os roedores ficaram expostos de 10 a 20 segundos apenas. E avaliou quão receptivo a cada estímulo cada sujeito é, dando uma impressão da sensibilidade imediata quando exposto a determinado estímulo. Em 2010, né, durante o qual foi concebido esse breve acesso a esses estímulos, tanto no pré quanto no pós-operatório, a gente pôde
por exemplo, no que diz respeito à preferência por estímulos doces, onde a gente tem a sacarose, a gente tem a frutose, ela diminuiu depois do bypass, enquanto não foram encontradas nenhuma alteração a nenhum outro estímulo gustativo, ou seja, nos restantes se manteve normal. Quando foi medida a preferência depois de 10 segundos de exposição a diferentes concentrações de açúcar, tanto em bypass quanto em ratos, digamos, controle, foi registrado um número muito maior da preferência por gosto doce desses ratos que não operaram. Isso mostra que os ratos, depois da bariátrica, eles tiveram uma diminuição bem importante da preferência por altas concentrações de açúcar quando a gente compara ao controle, sem diferença na ingestão, por exemplo, do quanto bebem de água. Os ratos que fizeram bypass, eles mudaram muito a ingestão das alternativas de alimentos com alta quantidade de energia, né, apesar de ter um aumento proporcional, né, e progressivo da quantidade de comida que iam ingerindo. Tem algumas coisas que são bem interessantes, né? Quando, por exemplo, quando esses roedores eles são colocados em uma exposição breve, né, talvez assim de 10 segundos, se eu não me engano, que é esse caso específico, existe uma diferença, sim, entre os ratos que fizeram, entre os roedores que controle e aqueles que fizeram o bypass. O que aponta que existe, né, um efeito de pós-absorção que faz com que esse roedor ele tenha uma diminuição da preferência por alimentos gordurosos também. São bastante importantes esses resultados, né? Eles ajudam a pensar muito sobre o comportamento do paciente bariátrico, tanto antes quanto depois da cirurgia. O teste, por exemplo, foi feito um teste de 24 horas, né, com diferentes estímulos, como eu falei, o salgado, o doce, o umami, azedo, em bypass, né, em roedores bypass, o que mostrou uma menor ingestão de sacarose em concentração do que os outros que não haviam operado. Diminuiu também a preferência por soluções com alto teor de açúcar quando eram oferecidas duas possibilidades, né? Uma com alto teor de açúcar e outra com menor teor de açúcar. Os que haviam operado optavam recorrentemente para as opções com menor teor de açúcar. Esse próximo dado, eu acho que ele é muito... Opa, trancou aqui, mas voltamos. Esse próximo dado ele é muito importante porque ele aponta que quando a gente expõe antes da cirurgia ao uso do açúcar, existe uma preferência ainda maior ao açúcar depois da cirurgia do que aqueles roedores que não tiveram nenhuma exposição ao açúcar. Ou seja, cuidado a todos aqueles que têm por hábito, né, talvez essa fome hedônica, essa preferência alimentar muito ligada ao estresse crônico pelos alimentos doces. A cirurgia bariátrica ela não vai operar um milagre, né? O que vai mostrando é que pessoas que são previamente expostas recorrentemente a sabores doces, eles toleram melhor o gosto doce depois da cirurgia. Por exemplo, quando esses roedores tiveram acesso por 24 horas a diferentes estímulos de sabor, né, depois de um bypass, eles ingeriram menos açúcar, né, em concentração que os outros, assim como diminuiu bastante a preferências com alto teor de açúcar. Quando a gente fala da longa exposição, a gente encontra resultados muito parecidos, né, em termos de preferência por sacarose, por lipídio, por alimentos gordurosos, em testes de até 48 horas. Um outro estudo ele mostrou o efeito, por exemplo, de 1 hora, né, explosões de exposição a soluções doces de alta energia por um período de 5 dias. Os que fizeram bypass, eles têm um consumo geral bem mais baixo do que os outros, né? No entanto, a primeira exposição ao açúcar foi comparável entre os dois grupos, né, com um consumo decrescente a cada subsequente exposição.
provavelmente, né, devido ao desconforto, né, ao desprazer associado ao consumo de uma solução com alto teor de açúcar. Quando a gente fala de longa exposição, parece que esses ratos que fizeram bypass, eles têm uma preferência maior, né, aliás, têm uma preferência por menores concentrações, com sabor doce e com alto teor de gordura. Mas não tem só as pessoas que fizeram bypass, tem as pessoas que fizeram, os roedores que fizeram sleeve também, né? Nesse caso, eles teriam uma atração muito maior, vejam só, por alimentos calóricos, provavelmente devido a uma mudança na demanda depois de uma restrição bastante grande que o sleeve condiciona todo aquele que faz esse procedimento. Quando a gente compara o bypass e o sleeve, foi encontrado que esses roedores, tá, eles apresentavam uma aversão, eles não gostavam, né, muito parecido para alimentos ricos em calorias e tinha um perfil quase idêntico em termos de quantidade consumida e também de preferência alimentar. Nisso eles se pareciam, né. Quando a gente fala do comportamento baseado no prazer, a gente tem resultados um pouco diferentes. A gente tem ferramentas como tarefas comportamentais, que fornecem uma visão sobre as mudanças em que cada pessoa está disposta a executar numa tarefa para receber uma recompensa. Perdão, não é pessoa, é roedor aqui, né? Em seguida eu vou falar sobre como é que foi o resultado em humanos. O estudo com roedores, ele permite que a gente tenha... sugere muita coisa, permite que a gente levante hipóteses e permite que a gente possa aprofundar com mais precisão os resultados da cirurgia bariátrica. Surpreendentemente, os ratos que fizeram bypass, eles não mostraram diferença na preferência, por exemplo, entre soluções com gordura ou soluções com açúcar depois da cirurgia. Em alguns casos, havia um ponto de... eles paravam, né, eram mais tolerantes do que aqueles outros grupos de roedores. Esses roedores eles são estudos bastante diferentes, obviamente, do que a gente está acostumado a ver em humanos, né, ensaios clínicos randomizados. Mas, da mesma forma, quando eles foram desafiados, né, na direção de uma recompensa para alimentos doces, os roedores que fizeram bypass, eles eram mais rápidos que os obesos em alcançar esse alimento. Ou seja, nesse caso, os roedores que fizeram bypass, eles apresentaram um maior comportamento, assim, maior apetite, maior impulso, maior direcionamento para alimentos doces. Essa revisão sistemática ela foi bem completa. Ela procurou, inclusive, os achados neurobiológicos e também hormonais nos roedores. A base biológica das mudanças que estão ligadas à obesidade e o bypass, ela tem sido objeto de muita discussão e principalmente com o objetivo de determinar quais são os mecanismos que operam depois de um bypass que pode determinar uma mudança de comportamento. Quando a gente faz um estudo neurológico, a gente busca identificar e isolar a atividade em diferentes regiões do cérebro em resposta ao estímulo gustativo, a determinado gosto. Para isso, existe uma técnica, né, que é a eletrofisiologia. Ela é utilizada para identificar essas mudanças do núcleo parabraquial, que eu não vou entrar em detalhes, porque isso pode se tornar muito chato, eu quero ir direto no núcleo do assunto, né? Mas foi feito esse estudo, né, essa eletrofisiologia, tanto em ratos, tanto antes quanto depois do bypass, e foram comparados também com ratos, roedores controle, né, roedores que não fizeram a cirurgia bariátrica. O que esses estudos mostraram foi uma diferença bastante importante no nível de atividade neuronal nos ratos obesos e depois do bypass, quando estimulados, né, a soluções açucaradas. Ou seja, os ratos obesos eles têm uma resposta
né, vamos assim, chamar neurológica, é uma resposta neurológica diminuída e aumenta fortemente as respostas a autoconcentrações de soluções de açúcar. Por um outro lado, os roedores que fizeram bypass, eles mostraram um perfil neuronal muito parecido aos roedores magros, ou seja, eles têm uma maior ativação neurológica, neuronal, com concentrações mais baixas, ou seja, vai desenvolvendo uma sensibilidade maior, uma maior ativação cerebral quando submetidas a um estímulo bastante pequeno. Esses resultados eles refletem as mudanças comportamentais que a gente observa depois do bypass. Temos alterações na dopamina do cérebro, as quais também foram estudadas, mas nenhuma mudança notável foi detectada, né, de dopamina em ratos que fizeram bypass quando comparados com os ratos que não fizeram. Esses exames, que são exames de imagem, ele permitiu novas descobertas sobre essa atividade neurobiológica e sugere algumas alterações à resposta, né, induzida pelo bypass no pós-operatório e que pode afetar a escolha e a preferência por determinados alimentos, né. O envolvimento da endocrinologia, né, do sistema endocrinológico, na experimentação do sabor no sistema gustatório já foi há muito tempo estudado. A gente tem alterações de sinalização que pode ajudar a explicar algumas das alterações encontradas depois de procedimentos bariátricos. Dessa forma, a gente faz testes hormonais, né, para ajudar a entender um pouco essas mudanças, tanto relacionadas ao gosto, como relacionadas ao comportamento. A gente sabe que nós temos hormônios gastrointestinais que estão relacionados à fome, estão relacionados à saciedade e tem sido estudado também em modelos animais da obesidade e da cirurgia bariátrica. Para as pessoas que estão nos acompanhando, que vieram até aqui, a gente vai entrar numa parte que é muito importante. As pessoas costumam perguntar muito, quando a gente fala de grelina, do hormônio da fome. Então eu quero pedir uma ajuda para vocês e eu gostaria que vocês compartilhassem, aperte no aviãozinho aí na live de vocês e convidem mais pessoas para estar junto conosco, porque esse conteúdo é realmente muito importante. Eu gostaria de compartilhar com mais pessoas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Então façam um joinha se estão conseguindo me ouvir, por favor. Eu estou tanto no Facebook quanto no Instagram. Essa live está acontecendo simultaneamente nos nossos dois perfis. Para quem está no Facebook, venha para o nosso Instagram. Para quem está no nosso Instagram, venha também para o Facebook. Vamos ampliar as nossas comunicações. Maravilha. Tavares, obrigado. Arque Rose, muito obrigado também. Bom, gente, vamos lá. Né? Quando a gente fala a grelina, né? O GLP-1 ele é ativado a partir do intestino, né? E também especificamente na nossa papila gustativa. E alguns camundongos, né, esses roedores, eles demonstraram ter uma resposta diminuída ao estímulo do sabor doce em concentração mais baixa. Isso sugere que o GLP-1 ele pode ter uma localização e um papel importante, né, para modular tanto o nosso sabor quanto a saciedade, ou seja, quando nós estamos já fartos, né, estamos satisfeitos. A grelina ela também foi relatada como tendo um papel na percepção do sabor. Afinal de contas, sabemos que a obesidade ela provoca uma diminuição bastante importante da circulação de grelina. Isso é verdade. Foi observado que o bypass ele causa um aumento ainda maior, né, na diminuição da grelina quando, né, na resposta para uma refeição de glicose, bem como o nível mais baixo de grelina quando nós estamos em jejum e uma perda na variação diurna nos níveis de grelina.
Isso é uma hipótese, essa hipótese, né, ela se deve ao isolamento da grelina no duodeno por causa das alterações que o bypass faz. E acredita-se que isso pode contribuir para o controle do peso também no longo prazo. E também pode contribuir às mudanças na sensação do paladar no curto e no longo prazo. Chegamos então a nós humanos. Vamos parar de falar um pouco de roedor. Às vezes dá até uma dó no coração, né, de saber que esses experimentos são feitos em animais. O avanço da ciência ele também se dá um pouco por essa via, mas felizmente nós também temos os estudos em seres humanos e a gente vai falar um pouco deles agora. Vamos falar um pouco sobre as alterações, né, nos pacientes no pós-operatório. Como é que a gente faz isso? Como é que são feitos questionários que eles já provaram ser muito úteis, né, para fornecer dados para um grande número de pacientes. Essas pesquisas elas ajudam a identificar a proporção de pacientes que relatam as alterações percebidas tanto no paladar, principalmente no pós-operatório. Embora sejam capazes de medir as mudanças percebidas, elas não são tão boas em quantificar essas percepções. Para vocês terem ideia, uma amostra de 103 pacientes que fizeram bypass constatou que 75% dos pacientes encontraram uma mudança no sabor dos alimentos, geralmente consumidos, né, através de uma sensação aumentada ou reduzida. A mudança mais relatada foi no sabor da carne. Eu não sei se tem alguém que tenha feito bypass por aqui, se observou uma mudança no sabor da carne, junto com uma maior mudança bem importante em alimentos com sabor doce e com mudança importante, né, na percepção do sabor salgado e também azedo. E o que corrobora, o que confirma o que nós ouvimos sobre os estudos feitos em roedores. Uma comparação que foi feita entre pacientes que fizeram bypass, entre pacientes que fizeram a banda gástrica, né, mostrou que 86% dos pacientes que fizeram bypass, ou seja, quase 90%, e 46% das pessoas que fizeram a banda gástrica, ou seja, quase metade, eles relataram alterações do paladar, o que sugere um papel metabólico importante depois do bypass para essas mudanças percebidas, né, o que torna a importância da cirurgia bariátrica, ela vai além da questão anatômica, além da restrição anatômica. Você vai ter mudanças fisiológicas, né, vai ter um papel metabólico também. Esse estudo mostrou que de 115 pacientes que fizeram a banda gástrica, 65% deles tiveram um aumento no sabor doce 6 meses depois da cirurgia e que foi diminuindo constantemente 1 ano depois e 3 anos depois. Que interessante, né? 65% dos pacientes tiveram um aumento no sabor doce, ou seja, eles ficaram mais sensíveis ao sabor doce. A gente sabe que o sabor doce é um sabor hiperpalatável e tem uma facilidade muito grande de imprimir uma sensação de sabor no nosso cérebro e que dificulta, que nem, digamos, eu vou permitir fazer uma comparação a uma pessoa que fuma, né, a um tabagista. É muito recorrente, acho que não sei estatisticamente, mas vamos dizer assim, que a grande maioria das pessoas que param de fumar, elas ficam mais sensíveis ao sabor, porque o tabagismo, ele dificulta a percepção do sabor, né? E essas mudanças, então, elas apontam ter uma correlação bem importante com o resultado final da perda de peso, com o resultado do tratamento. Vamos falar, então, de pacientes que fizeram sleeve, né? Porque os pacientes que fizeram sleeve, eles têm um resultado um pouco mais variado no que diz respeito à percepção do gosto. Por exemplo, houve um estudo que fez
que utilizou pacientes asiáticos, né, onde mais de 25% dos pacientes relatou alterações na percepção do paladar, algumas em domínios bem específicos, como mudança na percepção do gosto doce, mudança na percepção do gosto salgado e mudança na percepção do gosto azedo. Outros pacientes tiveram múltiplas, além dessas três mudanças no paladar, tiveram outras mudanças. O que acontece é que a maioria dos pacientes que fizeram sleeve relataram um aumento na sensibilidade, porém, algumas pessoas relatam uma sensação diminuída, então parece não haver tanta harmonia quanto a isso, né? Quando os pacientes relataram um aumento da sensibilidade, eles também relataram uma diminuição do uso desses alimentos. E é perfeitamente lógico isso. O paciente ficar mais sensível, ele satura mais fácil do gosto desse alimento. 75% dos pacientes relataram uma diminuição do interesse em alimentos com sabor doce, 6 meses depois da cirurgia. Porém, somente 23% tiveram mudanças persistentes, ou tiveram mudanças para sempre. Interessante, né? Vamos falar um pouco sobre as alterações duradouras, tanto no paladar ou na diminuição, né, do paladar. Foi encontrado, por exemplo, um interesse em gordura e álcool, né, de 70% depois de 2 anos de operados. Foi relatado também, por exemplo, uma preferência diminuída para vários estímulos, já 6 meses depois da cirurgia. Como, por exemplo, o gosto significativamente mais doce, né? E alguns pacientes relataram uma diminuição da preferência pelos alimentos azedos, amargos, umami e também os alimentos salgados. Mas vamos comparar um pouco, então, o que acontece quando a gente compara esses resultados para as pessoas que fizeram bypass e que fizeram sleeve. A gente tem resultados bastante similares para todos os procedimentos, onde 63% relatou mudanças do paladar. A maioria dos pacientes relatou um aumento da sensibilidade ao sabor doce, enquanto alguns também relataram mudanças para o sabor azedo e para o sabor salgado. Os pacientes notam essas mudanças muito associadas com carnes, doces e alimentos gordurosos. São, digamos, o campo e o domínio onde essas mudanças são mais perceptíveis. Quando a gente fala sobre a preferência alimentar do paciente que fez sleeve, o paciente que fez sleeve, o que esse estudo mostra é que ele tende a ter uma ingestão maior de alimento gorduroso e também de alimentos doces no longo prazo, enquanto os pacientes que fizeram bypass, eles têm uma preferência e um consumo mais alto, tanto de frutas como de legumes, embora os dois grupos, tanto o sleeve quanto o bypass, tenham um consumo energético muito parecido. Além disso, foi encontrado um aumento bem importante na intensidade do sabor picante. Então, para quem gosta de comida apimentada, a gente sabe que para o paciente bariátrico costuma ser difícil a ingestão de alimentos mais picantes, né? Mas teve um aumento, portanto, né, da intensidade muito maior depois da cirurgia, com exceção do paladar metálico, que é algo que a gente não está muito presente na nossa mesa, nos nossos hábitos alimentares, né? Mas o que isso sugere é que essas alterações do sabor depois da cirurgia, elas podem ser exacerbadas, vamos dizer, podem ser aumentadas pela perda do peso. Seguimos na comparação entre bypass e sleeve, né? Não para achar o melhor, mas para poder dizer quais são as características específicas para cada um. Quando a gente compara o bypass e sleeve, a gente acha que as mudanças no sabor elas são mais frequentes no bypass, mas ainda não estão presentes, né, numa proporção tão significativa nos pacientes que fazem sleeve.
a gente descobriu que as mudanças no paladar depois do bypass está muito relacionado com a perda do peso. Ou seja, parece que quanto mais se perde peso, mais refinado vai ficando o paladar. A gente pode ter, claro, alguns fatores que podem confundir essa análise, mas via de regra é o que a gente observa, né? E o que sugere que os pacientes com maior perda de peso têm uma preferência menor pelos alimentos doces no pós-operatório. Sobre, quando a gente fala do gosto subjetivo, uma análise que ela foi feita através de um questionário encontrou um aumento da intensidade na percepção do paladar durante o período pós-operatório de 6 meses. Certo, gente? Vou tomar um golezinho do meu café. Bom dia a todos. Vamos lá. Quando a gente fala ainda em estudos humanos, né, e a gente fala na acuidade. O que é a acuidade? A acuidade é a perspicácia, né, a precisão na identificação de um sabor. As mudanças na sensação do paladar, elas estão relatadas, né, nos pacientes obesos e também depois da bariátrica, principalmente para aquelas pessoas que fizeram bypass. Então, para fazer isso, a gente compara as pessoas que fizeram bypass tanto no pré quanto no pós, usando um modelo de detecção e de reconhecimento de vários estímulos de sabor. É muito interessante esse tipo de estudo. Enquanto no pré-operatório não tem diferença entre os pacientes, né, no pós-operatório tem uma diminuição do limiar do paciente, tanto para o sabor amargo quanto para o sabor azedo. Né, e não tem tanta mudança no sabor doce e no salgado. Também já foi encontrado um aumento da sensibilidade à estimulação do açúcar 6 semanas já depois da cirurgia. A gente sabe que o nosso corpo ele tem uma capacidade muito rápida de se adaptar. Então, já 6 semanas depois, o paciente ele fica muito mais sensível ao gosto doce. E isso é algo que a gente pode encontrar tanto no estudo científico, mas eu também encontro isso com muita frequência na prática clínica, né? Os pacientes falam assim que ficam bastante aversivos ao gosto doce, às vezes, né, colocam uma pequena porção de açúcar na boca e isso se torna bastante intolerável, costuma ser inclusive uma experiência de desconforto. Mas é importante, lembra que em roedores o paciente foi ficando mais sensível ao longo do tempo. A gente tem resultados parecidos quando a gente compara as pessoas obesas com as pessoas de peso normal, tanto antes quanto no pós. Né? Quando elas são expostas ao açúcar, né, por 5 segundos, os pacientes que fizeram bypass tiveram uma melhoria muito maior na detecção do açúcar em relação às pessoas normais, com peso normal. O que isso sugere? Esses resultados, eles sugerem um aumento do limiar para maior do que o normal e não simplesmente há uma normalização. Ou seja, o paciente que faz o bypass, ele aumenta o limiar, ele fica mais sensível. Né? Esse modelo que foi experimentado, ele também foi feito para outros tipos de sabores, outros domínios do sabor. Recentemente foi feita uma comparação entre pacientes que fizeram bypass e compararam ele, vamos ver como é que eles ficaram antes e depois da cirurgia, para detectar o sal, né, em soluções como, por exemplo, uma sopa. Né? Mas não encontraram uma diferença estatística para o gosto salgado depois da cirurgia. Quando a gente compara a precisão do gosto, por exemplo, então agora falando de pacientes que fizeram bypass e pacientes que fizeram sleeve, esse estudo mostra que sugere que os pacientes que fizeram bypass, eles têm uma sensibilidade mais baixa para a acidez. Tem mais dificuldade para o gosto ácido. Né? Quando a gente mede os limites, os limiares, tanto do amargo quanto do umami, fica evidente que os pacientes eles têm uma sensibilidade aumentada no pós-operatório, bem como alterações na intensidade percebida das soluções gordurosas, das soluções que têm gordura.
Outro método que é feito para avaliar isso são as tiras de sabor, né, que elas têm sido usadas para medir a sensibilidade ao sabor depois do sleeve. Por exemplo, foi encontrado um aumento na sensibilidade do paladar em relação ao sabor amargo e doce depois do sleeve, muito parecido com as mudanças que foram observadas depois do bypass. Ainda, foram estudadas mudanças na sensibilidade do gosto, tanto no curto quanto no longo prazo, para vários estímulos. O que esses resultados mostram? Um aumento na sensibilidade do paladar em todos os domínios, e todos os pacientes, tanto para doce quanto para salgado, e alguns pacientes para o sabor amargo e para o sabor azedo. Isso foi significativo até 3 meses depois da cirurgia. Essas medidas de mudança do paladar nos pacientes com sleeve se relacionam bem com modelos animais, mostrando resultados comparáveis entre as respostas do sleeve e do bypass. A Ark-Rose disse aqui que ela era chocólatra mesmo e sem vesícula. Depois da cirurgia, paladar aversivo a doce e gordura. Paladar tipo ferroso. Agora, com 6 meses após, o paladar voltou e muito melhor, mais específico. Para o doce, ela está mais reduzida, mais tolerante ao doce. É muito alinhado com o que nós estamos falando aqui, o que traz, né, as descobertas que essa revisão sistemática traz. Vamos falar um pouco sobre o olfato, sobre a capacidade que a gente tem de sentir o cheiro das coisas, né? Alguns estudos eles exploraram as mudanças na percepção do olfato depois da bariátrica, além de mudanças no paladar depois da cirurgia. O que essa revisão mostrou? Quase 40% dos pacientes mostraram uma mudança do cheiro 3 anos depois do bypass e 20% perceberam uma mudança no cheiro depois do sleeve. Foi descoberto, por exemplo, que 54% dos pacientes com bypass eles relataram uma mudança de olfato depois da cirurgia, principalmente no cheiro dos alimentos gordurosos, no cheiro dos alimentos doces e também da carne. A precisão do olfato ela também foi estudada, e isso é estudado de uma forma muito interessante, porque utilizam-se diferentes concentrações para esses estímulos. Gente, olha só, muito importante. Falta 1 minuto e 20 para nós encerrarmos aqui, para completar, porque o Instagram fecha automaticamente. Então, o que eu vou fazer? Assim que encerrar, eu vou voltar novamente e eu quero que vocês todos voltem junto conosco, tá certo? Falta 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agora e vou voltar. Quero ver todo mundo de volta, tá bom? Vem. Estamos voltando aqui. Voltando no Instagram. Live número 13. Mudanças no paladar. Vou fixar aqui. Pronto. Fixado o comentário. Bem-vindos de volta. Bem-vinda, Rose. Então, o objetivo do estudo foi também poder perceber, ter uma representação bastante precisa na função do olfato, no cheiro que o paciente sente. Então, vão sendo apresentadas concentrações crescentes de algum estímulo olfativo e que são pontuadas pelo cheiro limiar, que é a diferença do momento onde você consegue e não consegue perceber o cheiro, a capacidade de discriminar, que é a diferença entre um cheiro e outro, e também a capacidade de identificar o estímulo olfativo que está sendo apresentado para você. Esse método ele foi utilizado por vários grupos, né?
para estudar mudanças de longo prazo nos pacientes com sleeve, e o que foi encontrado foi um aumento bastante importante nesses 3 parâmetros, de identificar o limiar, na discriminação dos cheiros e na identificação dos cheiros, com uma melhora contínua até 6 meses depois da cirurgia para todos os estímulos. Além disso, foi relatado que a função do olfato ela melhora bastante nos pacientes obesos depois do bypass, retornando a um nível mais próximo, né, das pessoas com peso normal. Vocês veem só que interessante. Isso eu acho fascinante. Foi observado, por exemplo, que 7 em cada 10 pessoas que foram definidas com dificuldade de sentir o cheiro, elas voltaram ao funcionamento normal 6 meses depois da cirurgia bariátrica. Um fato interessante é que o papel metabólico do olfato ele foi já descrito nos modelos animais. Foi encontrada uma mudança metabólica nos animais com hipersensibilidade ou com hipossensibilidade, com facilidade ou não para sentir os cheiros. Eles aumentaram, agora vamos falar assim, metabolicamente, qual é o impacto então de sentir melhor ou pior cheiro? Eles aumentaram a conversão de ácido graxo, que oxida mais ativamente. Esses ratos eles ficaram protegidos contra a obesidade, uma dieta de alta energia, né, quando comparado com os outros ratos, roedores, e também foram protegidos contra o desenvolvimento da resistência à insulina. Ou seja, se você acha que o olfato é só para sentir o cheiro, você está errado. O olfato ele serve também para modular questões metabólicas, dentre elas tem fatores protetivos, né, contra a obesidade. Por outro lado, quando os roedores eram hipersensíveis ao olfato, eles eram mais propensos ao desenvolvimento da obesidade e da resistência à insulina. O que sugere que o sistema olfativo ele atua de 2 formas. Né? Ele atua para controlar um equilíbrio, né? Uma homeostase em respostas aos sinais e os nossos hormônios, fazendo essa interação entre o olfato que vem de fora e o nosso sistema hormonal, que é a nossa fisiologia. Curiosamente, esses achados eles são exatamente o contrário do que é visto nos estudos em humanos, onde quando a gente perde a sensibilidade, ela está associada à obesidade. Ou seja, quanto menos sensível você é ao olfato, maior tendência à obesidade, porque você vai ter mais dificuldade de identificar, de diferenciar os sabores. E as alterações do olfato depois da bariátrica em pacientes incluem um aumento da sensibilidade, o que vai provavelmente nos ajudar e nos proteger ao retorno também da obesidade. Vamos seguir falando de humanos? Vamos falar um pouco sobre o gosto hedônico, ou sobre o gosto de prazer? Isso é certamente um ponto muito importante, porque toca nas questões do comportamento alimentar. Muito parecido com os experimentos sobre a satisfação alimentar, né? Há muito tempo que o gosto hedônico, né, a busca pelo prazer, ele é objeto de estudo no paciente bariátrico. Desde que se fez, há muito tempo atrás, o bypass intestinal, os estudos eles descobriram uma mudança na preferência alimentar, né, em pacientes bariátricos e procurou oferecer explicações para isso. A avaliação da função hedônica, ou seja, do prazer, ela pode ser usada usando tarefas baseadas em recompensas, nas quais o paciente, eles são recompensados em um determinado intervalo, né, e até atingir um ponto de interrupção da atividade, ou seja, quando o paciente não aguenta mais. Sugere-se que a cirurgia ela tem um papel na indução da fome hedônica, nessa fome do prazer, em vez de apenas mudar o IMC, que é muito importante. Quando a gente compara os diferentes procedimentos cirúrgicos, a gente constata que nem todos os procedimentos bariátricos eles produzem uma mudança nesse tipo de recompensa alimentar. Quando a gente compara os efeitos da exposição repetida, né, do paladar
depois do bypass e depois da banda gástrica, a gente descobriu, por exemplo, que os pacientes que fizeram bypass, eles tinham experimentado uma mudança anterior, né, de agradável para desagradável, após experimentar repetidas vezes uma solução de açúcar. O bypass, ele também induziu uma mudança no prazer percebido, né, em concentrações mais altas dessas soluções gordurosas, que não são observadas na perda de peso normal com a restrição calórica. Quando a gente usa os estímulos de imagem, né, então a gente mostra imagem para pacientes que fizeram sleeve, por exemplo, mostrou que o uso da imagem por ressonância magnética é o melhor, né, é capaz de prever melhor a perda total do peso do que as mudanças hormonais do paciente. Agora vocês vejam só que interessante, porque a gente está falando da resposta que o paciente tem diante de determinado alimento. Além disso, alguns estudos de ressonância magnética, eles mostraram diferenças nas respostas neurais a estímulos alimentares de alta e baixa energia, tanto antes quanto depois do bypass. Ou seja, o nosso cérebro responde diferente aos estímulos dos alimentos. Não é só uma questão anatômica do nosso estômago, do nosso intestino. Existe uma mudança da resposta neural. O que foi relatado? Foi relatado uma diminuição da ativação geral do cérebro, né, em resposta a estímulos alimentares, depois do bypass, e também em relação às pessoas que fizeram a banda gástrica. Né. Pacientes que fizeram bypass, eles tiveram níveis mais baixos de ativação em todas as vias, né, de recompensa, quando, né, estimulados com alimentos de alto teor calórico, quando comparado com estímulos de baixa caloria. Essas mudanças nas respostas a essas recompensas, elas ajudaram a explicar a diminuição do prazer observado por alguns pacientes depois da bariátrica. Quando nós fazemos estudos de ressonância magnética, a ressonância magnética ela tem sido usada para medir também a resposta do gosto e o estímulo direto do gosto. Para isso, foi utilizado um sistema de entrega de sabores para fornecer estímulos de sabor doce e de sabor salgado e medir a percepção e a resposta hedônica, a resposta de prazer. Como já era esperado, no pré-operatório, os pacientes apresentaram uma ativação muito maior no sistema de recompensa e do sistema gustatório. Ou seja, gente, que conclusão nós podemos chegar? Esse estudo, ele encontra evidências apoiadas na ciência que sugerem que as alterações relatadas no paladar, eles têm a ver com a preferência alimentar e podem ser devidas a alterações no sistema do gosto, no sistema do olfato, depois do procedimento bariátrico. As alterações que incluem, quais são? Fazendo um fechamento. Inclui um aumento na sensibilidade ao estímulo doce e gorduroso. Isso não é ruim, nós estarmos mais sensíveis. Isso pode, inclusive, nos proteger, porque se torna rapidamente aversivo. Uma diminuição na preferência ao estímulo de sabor doce, bem como um aumento na precisão do olfato. Como eu disse, essas mudanças que têm sido observadas tanto depois do bypass quanto depois do sleeve, elas podem contribuir para a manutenção a longo prazo da perda de peso no pós-operatório. Claro, um comentário adicional que eu acho muito pertinente ser feito é que essas mudanças elas podem contribuir e elas devem compor toda uma série de mudanças que acompanham o estilo de vida do paciente. Como nós mostramos anteriormente, é possível observar que as pessoas que tinham uma grande exposição ao gosto doce antes da bariátrica, depois da bariátrica, elas passam a ter uma menor sensibilidade ao gosto doce. E o que revela a importância, novamente, desse acompanhamento pré-operatório
de adequar o comportamento alimentar que está associado ao estresse crônico, está associado à ansiedade, a episódios depressivos que são naturais da vida, mas que a gente vai precisar lidar com essas características para que a gente não dependa apenas dessas mudanças hormonais, né, essas mudanças na sensibilidade, na percepção de sabores e no olfato, mas que elas possam se somar aos nossos esforços para uma vida com mais qualidade, para uma vida com maior realização dos nossos sonhos, tá certo? Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Se alguma informação aqui foi útil, fiquem à vontade para compartilhar. Eu agradeço a presença de todo mundo e até a próxima Instagram, até a próxima Facebook. Tchau, tchau!